Olá, pessoal, vamos então continuar, tá? Com o nosso estudo. Estamos estudando o interior da Terra e hoje nós vamos iniciar exatamente o conteúdo do capítulo 2, tá? Que trata sobre um assunto que muito nos intriga, né? São os continentes em movimento. O que é isso? Como que pode? A gente está firme aqui na crosta terrestre, na chamada litosfera, mas ao mesmo tempo não temos tanta segurança que está tudo tão firme. A prova disso é que ocorre o quê, pessoal? Ocorre os terremotos, tá? E para isso, nós vamos continuar. Então, nós vamos estudar nesse capítulo deriva continental, teoria das placas tectônicas, ancestrais comuns, espécies semelhantes, vulcões e terremotos, que é o nosso assunto dessa semana. O que é a deriva continental? Na verdade, é uma teoria, tá bom? Uma teoria que, na verdade, ela foi... Deixa eu só lembrar aqui o nome da pessoa que criou nessa teoria, que foi, na verdade, o Alfred Walter Wegener. Ele que desenvolveu essa teoria com a seguinte informação, de que a Terra, há 225 milhões de anos, pense, 225 milhões de anos, ela era apenas um bloco chamado de Pangeia, como está aí, como vocês estão vendo aqui, ó, Pangeia. Pangeia era o supercontinente, tá? E que com o passar das eras, os períodos, os movimentos tectônicos, esse grande continente ele se partiu, né? Depois, isso há 200 milhões de anos, ele se partiu em dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana, tá bom? Nessa linha do tempo em milhões aqui, há 135 milhões de anos, então começou a haver uma separação desses blocos, tá? Reparem que o Brasil, aqui na América do Sul, era coladinho com que continente, pessoal? Muito bem, continente africano, ó. E à medida que esses zilhões de anos vão passando, os continentes vão tomando a sua forma, ou seja, chegando à sua configuração atual. Hoje, nós temos o continente americano, que é dividido em América do Norte, América do Sul e tem ainda aqui América Central, continente africano, África, a Ásia, né? Está faltando aqui a Europa, a Austrália que compõe as outras ilhas, que é a Oceania, e a Antártida como um continente, né? Então temos ao todo 6 continentes. Está faltando aqui nessa partezinha a Europa, tá? Então, hoje, essa é a configuração atual dos continentes. Lembrando que lá no início havia apenas a Pangeia, né? Deixa eu só voltar aqui mais um pouquinho para a gente continuar nosso... Então, outra teoria que eu quero apresentar para vocês é a teoria chamada deriva placas tectônicas. Então, a deriva continental é o desvio de rota pela ação do vento ou da corrente, termo empregado em geral para aeronaves e embarcações. No caso, os continentes estão à deriva, ou seja, uma vez que se movimentam de acordo com o deslocamento das placas tectônicas impulsionadas pelas correntes de convecção. Lembra das correntes de convecção que ficam no manto em constante movimento? Acredita-se que foi exatamente devido a esses movimentos tectônicos dentro, né, do manto, movendo a litosfera, que os continentes foram tomando forma, né, e chegando à configuração que é hoje. E a outra teoria é a teoria das placas tectônicas, que defende que partes da crosta terrestre compõem a superfície externa do planeta e que se limitam entre si por meio de fraturas designadas falhas geológicas, tá? Então, seriam grandes blocos. O planeta Terra, a superfície terrestre ou a litosfera é formada por grandes blocos de terra chamados placas tectônicas. É como se fosse, pessoal, diríamos,
grandes peças de um quebra-cabeça, todas encaixadas umas nas outras, ok? Então, na verdade, o que ocorre é que, voltando lá, que à medida que a Pangeia foi se partindo e se transformando, né? Isso tem a ver com exatamente o movimento dessas placas, tá? Que trouxeram essa realidade da configuração atual dos continentes. Avançando mais um pouquinho, aqui diz que o Oceano Atlântico é atravessado de norte a sul por uma extensa cordilheira. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que no interior dos oceanos também existe a crosta terrestre, a litosfera? Exatamente, olha só, gente. Aqui está um mar, ó, mas embaixo ainda continua a crosta. E eu disse a vocês que até vulcões têm, né? Tem nos oceanos, no fundo dos oceanos. Tem vales. Aqui tem uma fossa chamada Fossa Abissal. É aqui que vive aqueles seres meio monstros, né? Aqueles peixes com olho grande. Tem uns peixes que tem até uma lâmpadazinha assim na testa. Uns seres meio gelatinosos, porque eles não é tão profundo, gente, que eles não recebem nem a luz do sol. A luz do sol não chega a essas áreas. Então, os seres de lá são bem meio fantasmagóricos, né? Mas são seres vivos, tá? E aqui tem um esquema do perfil do relevo submarino, ó. Aí tem um nome. Aqui é o continente, aí tem a plataforma continental, tem uma outra área chamada talude, a bacia oceânica, a dorsal oceânica, a fossa abissal. Agora, acredita-se não é só acredita-se, é já um fato confirmado que no meio do Oceano Atlântico existe uma grande cordilheira, que eles chamam de dorsal oceânica, exatamente no meio, que é um conjunto de quê? O que é uma cordilheira? Um conjunto de montanhas altíssimas, tipo assim, Everest, o Aconcagua, outras montanhas que são consideradas o Himalaia lá, né? A Cordilheira do Himalaia lá na Ásia. Também existe aqui no fundo do Oceano Atlântico, no meio do Oceano Atlântico, essa cordilheira, tá? Ela é chamada de dorsal mesoatlântica, que ela encontra-se sobre um sistema de falhamento geológico. Deixa eu tirar meu... O magma do interior é expelido para a superfície por meio dessas falhas e formando vulcões. Exatamente aqui nessa área tem até vulcões. O material magmático acumulado no fundo do mar espalha-se lateralmente e alarga a bacia oceânica. Aí alguém pergunta, como que pode um vulcão debaixo d'água? Gente, a gente não tem noção que a força do interior da Terra ela é muito mais intensa do que o peso da água oceânica, tá? Então, quando as forças internas começam a se mover para sair das correntes de convecção, começa a sair o magma, nem o peso da água oceânica consegue deter a saída do magma. Então, o que ocorre muitas vezes é um acúmulo dele, que ele vai se espalhando no fundo oceânico, até formar até ilhas, gente. Vai formando até ilhas. Por isso que a gente fala que tem ilhas vulcânicas, ok? A ilha lá do filme, por onde eles entraram, naquele vulcão na Islândia, a Islândia é um país que é uma ilha, uma grande ilha vulcânica. E nela tem vários vulcões, tá? Então, só para a gente ter ideia de que as ilhas elas também foram surgindo a partir também dessas erupções vulcânicas no fundo dos oceanos, tá bom? E aqui uma imagem como se fosse um esquema, assim, um perfil, como se fosse cortado, né? O relevo, para a gente ver a estrutura dessas áreas que tem no interior dos oceanos, tá? E que no meio do Oceano Atlântico tem a cordilheira chamada o quê? Isso aqui, ó, dorsal mesoatlântica. Repete, a dorsal mesoatlântica, que é o quê? Uma cordilheira. Ela surgiu exatamente por falhamento geológico, por movimentos tectônicos. No próximo, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa que mostra essa realidade aí deixa eu ver se está aqui. Acho que está aqui bem. Só voltar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês. Aqui, o mapa das placas tectônicas. Olha só, reparem, no meio do Oceano Atlântico,
Reparem que tem emenda de placas tectônicas. Na direção aqui da América do Sul tem a placa africana se encontrando, ou melhor, nem se encontra, porque aqui elas se separam. Estão vendo essas setinhas aqui? Aqui é um movimento divergente, elas estão se separando. Placa sul-americana se separa da placa de Nazca, tá? Exatamente aqui no meio do Oceano Atlântico que aparece essa cordilheira e que tem inclusive vulcões, tá bom? Tem inclusive vulcões. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Tem aqui uma imagem, olha só, para você ter ideia do que é uma cordilheira. Cordilheira do Himalaia, lembra que eu falei? Só que essa está no continente asiático, tá bom? É nela que está o maior monte do mundo, né? O Monte Everest, mais de 8.000, né, metros de altitude. E imagina uma cordilheira dessa dentro do oceano, gente. E existe a Mesoatlântica, tá bom? Tudo isso para explicar, tudo isso originado de quê? Como que se originou essas montanhas? A partir dos dobramentos, que a gente fala, quando uma placa tectônica se encontra com a outra, né? Na emenda delas surge essas elevações, ok? Elas surgiram por atrito dessas placas, tá bom? O encontro ou afastamento delas fazem surgir essas montanhas. Então, toda elevação do relevo, tá? Surgiu a partir de movimento tectônico, ok? Ficou claro isso? Toda a elevação, qualquer morro que você vê por aí, você vai saber, você sabe que isso, algum tempo geológico, em algum dado momento, né, do tempo geológico da Terra, aquele monte, aquela montanha surgiu a partir de um movimento tectônico, ou seja, das forças internas da Terra, tá bom? Então, aqui nós vamos ver essa teoria ainda. Para defender essa teoria, diz que o choque das placas continentais pode alterar o relevo do planeta, isso aí nós já falamos, aqui tem até uma imagem que mostra, né, que a Eurásia, a placa eurasiana, estava coladinha com a placa africana, a indiana, tá vendo? Foi se juntando a Eurásia, reparem que a Índia é bem coladinha na Ásia, né? Faz parte do continente asiático. E aqui a placa indiana, no momento em que ela se chocou com a placa eurasiática, surgiu aqui nesse exato ponto. Gente, deixa eu pegar aqui os meus. Aqui, exatamente aqui, ó. Aqui que foi surgindo a chamada Cordilheira do Himalaia, porque as placas se chocaram, ok? Foram se chocando. Avançando mais um pouquinho. Um fator muito interessante observado pelos cientistas e que ajudou a compreender o movimento dos continentes foi a distribuição de alguns seres vivos no planeta. Inclusive Wegener, Alfred Wegener, ele nasceu em 1º de novembro de 1880, na cidade de Berlim, alemão. Ele faleceu em 2 de novembro de 1930, tá? Vocês têm aí na página 15, vocês têm aí um pouquinho da biografia dele. E aí ele formou-se em astronomia na Universidade de Berlim, onde se doutorou em 1904. Ele se interessou muito na geofísica, na meteorologia e na climatologia. Olha que camarada fraco não, né? Ele percebeu, então, a semelhança dos contornos dos continentes. Ele que desenvolveu essa teoria da deriva continental. E para provar isso, ele viajava, ele veio até o Brasil para descobrir. Foi até a costa oeste também na África. O que ele descobriu lá? Ele descobriu que haviam animais, as mesmas espécies, principalmente de dinossauro, que haviam na África, haviam no Brasil. Então, isso mais ainda comprovava a sua teoria de que em algum dado momento da história geológica da Terra, esses continentes estiveram grudadinhos, tá? Então, eles estavam juntos. No momento que separou,
esses animais, né, morreram soterrados e tal, foram encontrados fósseis, tá? Fósseis desses animais. Então, quando houve a separação desses continentes, então esses grupos de animais ficaram separados, ok? Assim, existem animais semelhantes em diferentes partes do mundo, porque tiveram um ancestral comum que vivia espalhado na Pangeia. Então, isso não foram só os dinossauros, eles encontraram outras espécies de ancestrais de outros animais e em algumas áreas, isso comprovava então a existência de realmente um grande continente, um supercontinente que era Pangeia, um único, né? Então aqui, gente, eu acho muito legal essa imagem que mostra um mapa das zonas sísmicas da Terra e a ocorrência de vulcões. Olha só, gente, essa parte vermelha são as zonas com intensa atividade sísmica. O que é intensa atividade sísmica? O que é movimento sísmico? São os terremotos, tá bom? Quando você ouvir falar em sísmico, movimento sísmico, são terremotos. Reparem que onde tem emenda de placas tectônicas, se você comparar ao mapa anterior, onde tem emenda de placas tectônicas é onde ocorre esses tipos de movimentos sísmicos, ou seja, terremotos ou tremores de terra. E onde tem esses pontinhos pretos, pessoal? O que são os pontinhos pretos? São os vulcões, o quê? Ativos. O que é um vulcão ativo? Um vulcão que está em erupção, ok? Tem algum momento que esse vulcão para de entrar? Sim, tem. Tem alguns, eles usam até a expressão está adormecido, né? Às vezes o vulcão fica anos a fio aí adormecido. Depois ele acorda e ele entra em erupção, em atividade, é um vulcão ativo, tá? Reparem que, inclusive, até no Oceano Pacífico tem ocorrência de vulcões aqui no Oceano Atlântico. Lembra da Mesoatlântica? Onde está o meio da emenda de placa, da placa africana com a placa sul-americana, tem vulcões no interior dos oceanos, ok? E a parte rosinha, clarinha, são zonas sujeitas a abalos sísmicos, onde há, às vezes, não está na emenda, mas um tremor de terra longe, a 20, 30 quilômetros ou mais, é sentido em algumas dessas áreas. Às vezes, o epicentro de um terremoto, onde a placa se movimentou, as placas se movimentaram, é sentido até 800 quilômetros de um lugar a outro, tá bom? Então, isso é muito comum. Então, pessoal, nós vamos parar aqui. Na próxima aula, nós vamos ter uma conversa com uma pessoa muito especial para mim e para vocês. Professor Leôncio. Ele entende muito dessa área, então ele vai conversar com a gente, tá? Vou trazê-lo aqui para a nossa aula. Nós vamos também conversar sobre um trabalho que nós vamos realizar essa semana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Uma atividade bem prática e que vai garantir também o aprendizado de vocês, que é sobre os vulcões, tá bom? Um beijo, aproveitem bastante aqui esse tempo, tá bom? Um beijo a todos.